Aí, assim, por exemplo, às vezes, quantas vezes a gente... tem a questão do restaurante, que isso aí, em tudo que é filme, que as pessoas vão pra fora, assim, sempre tem a cena engraçada do filme da pessoa comendo uma coisa completamente estranha, né? Então... Sim. Achou que pediu uma coisa e pediu outra. Exatamente, veio outra. Eu, por exemplo, assim, eu tenho uma situação, assim, no avião, quando eu tava indo para os Estados Unidos pela primeira vez, mas é com espanhol. Que a moça veio e perguntou se eu queria carne ou pollo. E eu não tinha a menor ideia que era pollo. E eu achei que era polvo, inclusive, né? Eu era criança na época, mas eu me lembro direitinho, assim, que eu levei, meu Deus, anos depois, quando eu fui descobrir o que era pollo, e eu, meu Deus, eu teria escolhido o pollo, porque eu gosto de frango, eu preferia do que a carne. Escolheu a carne porque foi o que tu entendeu. Que eu não sabia que era pollo. Então, assim, quantas vezes a gente perde, às vezes, de comer uma coisa gostosa, porque tu não sabe o que é, ou pior, acho que é pior do que tu perder de comer, tu comer uma coisa que tu não quer, uma coisa nojenta, porque tu não sabe pedir, tu achou que era. Existe muitos falsos cognatos, coisas que parecem, mas não são a mesma palavra em português. Elas só se parecem com a palavra, mas elas não são iguais. E então, na culinária é bem arriscado, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim, pensa, se você vai para os Estados Unidos e você não sabe falar inglês, lê French fries, nunca na vida que tu vai imaginar que aquilo é batata frita. Então, assim, aí no fim você gosta de batata frita, é uma questão comum, né? A maioria das pessoas gosta, você vai ficar sem pedir, a não ser que você... eu li uma história de um casal que eles foram num lugar, assim, onde era bem no interior do país, ele não falava... ninguém nem inglês falava lá. Mas, de qualquer forma, daí eles chegaram num restaurante e não tinha a menor ideia o que dizia no menu, né? E aí eles ficaram ali observando as pessoas pedir e vendo o que passava. E aí eles começaram... Eles apontavam pro prato da pessoa. Mas assim, imagina uma coisa empanada. Não tem como saber se é frango, se é rã, se é peixe. Vai vir uma coisa, às vezes, né? Uma coisa que, meu Deus do céu. Então, no restaurante também é importante, né? Você saber. Sim. Tu sabe que para pessoas vegetarianas, por exemplo, saber batata frita é salvador, porque muitas vezes é só o que tu pode comer no restaurante ou no estabelecimento é batata frita. Então, se tu não sabe isso, tu já tá lascado desde a chegada já, né? Então, realmente, exatamente. perde muito. Porque tu vai procurar potato, né? Tu vai procurar potato. Não vai achar potato, né? E aí, não tem potato aqui na sua. Não tem o que eu comer. Então, não tem potato. Só vai tomar água e Coca-Cola. Até eu me lembro que numa das lives que a gente fez, a gente falou que uma dica boa para quem vai viajar que não sabe falar é justamente aprender a falar as coisas que gosta de comer e as coisas que não gosta de comer. Para você saber também, porque tem coisas que tu não pode, por exemplo, ter alérgico a alguma coisa, tem intolerância a alguma coisa, ou tem uma coisa assim, que se eu comer aquilo vai voltar tudo, tem que saber como é que é aquilo, né? Para você não pedir. E as coisas que você gosta, é bom você aprender antes e tal. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo do meu filho. Meu filho foi comigo para os Estados Unidos, ele até entende bastante de inglês, né? O que é muito interessante. Um dia a gente vai fazer uma live assim, ó, por que filhos de professor de inglês não falam inglês? Porque não sou só eu, tá? Eu conheço várias professoras que os filhos não falam inglês. É uma coisa assim... que não dá para entender, mas a ser estudado. Mas o meu filho, ele entende bastante, porque desde bebezinho ele sempre teve contato com o inglês, né? Mas o falar, eu até acho que ele fala mais do que ele me deixa saber que ele fala, né? Mas, de qualquer forma, ele era criança quando a gente foi. E aí tinha o tal do corn dog, eu disse pra ele, que era como se fosse aquelas salsichinhas e tal, mas era feito com... Mas ele falou, mas corn não é milho? Sim, corn é milho. E aí ele ficava imaginando assim, milho com cachorro quente, não pode ser uma mistura boa. E aí teve um dia que eu tava comendo corn dog, e assim, a única coisa que ele viu ali, que ele achou que ele podia gostar, porque ele é muito chato pra comer, e aí ele resolveu provar e amou o corn dog. E aí ficou louco, né? Meu Deus! Tanto tempo eu perdi
Eu podia ter comido muitos desses. Mas por quê? Porque, e aí eu fico imaginando assim, ó, no caso eu falava inglês, eu consegui explicar, mas eu fico imaginando uma pessoa que não fala, ali, corn e dog. Fica pensando, meu Deus, o que será que é isso? Nunca tu vai pedir, né? Um corn dog, Sim. uma coisa com milho, cachorro quente de milho. Não, deve ser para vegetariano. Não tem salsicha. Ou a salsicha é feita de milho, sei lá. E se um vegetariano pede achando que é para vegetariano? E não é, né? Que então, problema. assim, a gente perde de comer coisas interessantes do local por não entender. E você, às vezes, pede o que você não quer, né? Então, isso, as duas situações eu acho que são complicadas. Sim, com certeza, sem saber falar inglês ou sem poder se comunicar, a gente